Boa tarde, boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos encerrando os nossos estudos sobre a fé verdadeira, a fé que salva, a fé salvadora. Esperamos que tenham sido esses estudos de proveito para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para a sua aprendizagem. E o objetivo principal da fé é a salvação daquele que crê, e muito bem expresso isso pelo nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, onde diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sem dúvida alguma, existem outras finalidades subordinadas a esta, a salvação das nossas almas. E nós somos ensinados que o justo vive pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. E somos ensinados que somos salvos pela fé para a prática de boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. A fé exercitada pelos cristãos, pelos crentes, leva o homem a viver em fidelidade. E somente aqueles que têm a verdadeira fé podem ser fiéis. Somente. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós encontramos ser fiel até a morte. Nós já comentamos tudo isso nos últimos estudos. E queremos encerrar hoje comentando um pouquinho sobre como obter a fé. Como obter fé, fé salvadora, fé verdadeira. E não podemos ter dúvida nenhuma em afirmar que a fé é dom de Deus. E alguns poderiam então questionar: se a fé é dom de Deus, como o homem pode obtê-la? Nós não vamos tentar racionalizar nada aqui, não vamos. Vamos tentar escapar da racionalização e apenas fundamentar nossa posição naquilo que a Bíblia nos ensina de maneira simples e clara. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra que o próprio Redentor e Senhor Jesus Cristo, realizando atos e tomando atitudes que nos impelem a entregar-nos à vida pela fé, e a incentivar outros a fazer. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus por fé e precisamos incentivar outros a fazer isso também. Achei muito interessante, há uns 3 semanas atrás, quando a nossa netinha, a Camila, com seus 6 anos, chegou para mim e falou assim: vovô, você pode me explicar uma coisa? Falei: o que você quer que o vovô explique para você, filho? Ela tem 6 anos. Esse negócio de trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, como é que pode, vovô, ser 3 em 1? O senhor pode me explicar isso? Eu disse para Camila: posso não, Cacá. Vovô não pode te explicar, acho que ninguém pode te explicar. Estas coisas, Cacá, a gente crê pela fé. Você sabe o que é fé, Cacá? Precisamos pedir a Deus para dar ao seu coração fé, para você acreditar que é assim, para você crer que é assim. Não é pela razão, não é provado em laboratório, é a fé. Como é que nós vamos obter essa fé? Vamos considerar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que Cristo exige fé do ser humano. Cristo exige fé do ser humano. Nós poderíamos citar muitas passagens bíblicas, mas queremos nos lembrar apenas das palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe aqui a consequência grave, séria da descrença, daquele que não tem fé.
E se nós considerarmos o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê, quem tem fé no Filho, tem a vida eterna. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos diz. E é verdade. Portanto, Cristo, Jesus Cristo, exige fé do ser humano. O segundo ponto que nós queremos considerar com você é que Cristo repreende as pessoas que não creem. Aqueles que não crerem são repreendidos por Jesus. E nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus às populações, aos habitantes de 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades que foram privilegiadas com a presença, com os ensinamentos e com os milagres do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ler claramente sobre estas cidades lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, presta atenção, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tiro e Sidom serão ou terão mais consideração do que Corazim e Betsaida. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Não, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma, lembra-se de Sodoma? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Isto é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. Haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para Cafarnaum. Terceiro ponto que nós queremos considerar com os irmãos é que Jesus convida as pessoas para a fé. Jesus te convida para que você tenha fé nele. E nós vemos isso em passagens bíblicas muito conhecidas, como o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite, né? Vinde a mim. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós temos esse outro convite de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Convites maravilhosos. Jesus convida as pessoas para a fé. Mas eu chamo a sua atenção
para o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, onde Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo aqui de forma clara para você e a mim: você crê em Deus? Pois então eu lhe digo, creia igualmente em mim, diz Jesus. E lendo o capítulo 14, você é convidado a ler todo o capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos encontrar as razões pelas quais os homens devem crer em Jesus Cristo. Do mesmo modo que creem ou deveriam crer em Deus. Então nós podemos considerar, olhar para você, olhar para mim, olhar para todo ser humano. Para mim, que um dia já fui um descrente, para você, talvez, que ainda seja um descrente. E o que você pode fazer? O que pode fazer o descrente? Presta atenção. Isso é muito sério e talvez nunca tenha sido dito a você com tamanha seriedade. Se decididamente você não crê no Evangelho e rejeita Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a responsabilidade é sua. E você sofrerá as consequências disso. Você é responsável por sua descrença. Deus está te chamando, Jesus está te chamando, está te convidando para ter fé. E se você está negando, rejeitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de seus pecados, da sua alma, a responsabilidade não é dele, é sua. A rejeição quem faz é você. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 5, nós lemos: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. E agora, olha você a seriedade desta palavra de Jesus. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo, disse Jesus. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que palavra séria, que palavra importante, que palavra preciosa. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai perecer como pereceram aqueles 18 lá na torre de Siloé. Todos perecerão, todos que não se arrependerem vão perecer. Mas se o descrente mostrar desejo ou inclinação para a fé salvadora, então venha para Jesus Cristo. Venha para Jesus Cristo. Mais leve desejo de crer pode ser o início de brotar a fé que salva, a fé verdadeira em sua vida. Não adianta ter fé, simplesmente ter fé. Eu tenho fé. Você tem fé em Jesus Cristo, a fé salvadora, a fé naquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te salvar? Jesus te convida.
Jesus te convida para a fé. Porque Jesus repreende aqueles que não creem. E Jesus exige que eu, que você, que todo ser humano creia nele como Senhor e Salvador. Único Senhor e Salvador. Único capaz de perdoar pecados. E assim concluímos o estudo sobre a fé salvadora, a fé verdadeira. Se você tiver algum questionamento, quiser conversar, tem aí o meu telefone passando aí. Você pode me mandar um WhatsApp, pode fazer contato comigo, pode tirar as suas dúvidas. Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Se eu puder te ajudar, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, fundamentado única e exclusivamente na Bíblia, não na razão, não na ciência, não nos conceitos humanos, mas na Bíblia. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Está aí o meu telefone, está aí o meu WhatsApp, basta que você... Foi um prazer estudar com você essas 4 lições sobre a fé verdadeira, sobre a fé que salva, a fé em Jesus Cristo. Só esta vale a pena. A fé em Deus, no Pai, que mandou Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só um nome, e esse nome é Jesus Cristo.